Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. E aí, como é que está a sua mente, como é que está a sua avaliação no que diz respeito a uma possível terceira guerra mundial? Aos conflitos que a gente está assistindo ali na Europa e já parte da Ásia. O que vocês acham, hein? Isso tem implicações imediatas na sua vida? Isso vai impactar nas suas finanças ou não? O Brasil é um país à margem, é um país que não será afetado por essas questões externas, internacionais. O que você sabe disso? Ainda nada? Vem comigo! Gente, nós somos afetados diretamente, sim. Tome cuidado com os conceitos que você tem de economia, com os conceitos que você tem de política. O canal, apesar de não ser de política, é um assunto que eu gosto muito, diretamente relacionado às questões econômicas. Uma pessoa que não entende as questões políticas de um país não consegue entender sua economia. E em que sentido as políticas internacionais, os conceitos e os conflitos que acontecem lá fora podem afetar a nossa vida aqui, na nossa casa, dentro das nossas comunidades, no supermercado, ao pagar uma conta. Primeiro a gente precisa entender que existem muitas variáveis que influenciam essa nova guerra, né? Desde questões políticas relacionadas à história da Rússia, da Ucrânia e de outros países vizinhos que foram se tornando independentes ali da extinta União Soviética, né? Até questões culturais, econômicas, do poder que a Rússia sempre quis ter, ideológico, de influência. E quando a gente assiste uma Ucrânia disposta a fazer parte, aí a gente fala de uma parte definitiva ou oficial, né? Porque ela já faz parte da OTAN. Quando ela quer fazer parte da OTAN, quando ela quer, de certa forma, se vincular às principais negociações da Europa, né? E a Rússia sabe que é um país estratégico, não só do seu ponto de vista geográfico, mas econômico e também cultural, ela se vê ameaçada, né? A gente percebe isso o tempo todo nos debates, nos diálogos, já em 2013, 2014, do então ditador, né, russo lá, o Vladimir Putin, onde ele se diz disposto mesmo a lutar com unhas e dentes, a lutar de forma voraz pelo território ucraniano. E aí a gente vai entender que toda essa disputa, que já faz um bom tempo, vai culminar com uma guerra de um povo que se sente livre, de um povo que se sente dentro de questões, dentro de uma legislação democrática, né? Que é a Ucrânia com o seu presidente eleito, oficialmente eleito, e que não quer de forma alguma abrir mão do seu poderio e da sua autonomia, né, da sua independência. A gente sabe o quanto isso é importante para as democracias, a gente sabe o quanto isso é importante para o avanço das civilizações, mas ao mesmo tempo a gente precisa compreender, não estou dizendo aqui que a gente precisa concordar, mas compreender o quanto essas questões invadem o poderio, interferem no poderio russo. Estrategicamente falando, por exemplo, das suas questões geográficas, a Ucrânia sempre foi um país que tem características que possibilitam aí a defesa russa de outros países, de possíveis inimigos, de invasão inimiga, pois ela se encontra numa região, vou mostrar aqui no mapa, que eu acho que é interessante a gente perceber isso, as pesquisas geográficas mais feitas, né, mais realizadas nos computadores. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Esse território está próximo do Mar Negro, que é, sem dúvida nenhuma, um canal, né, de escoamento, um canal de comércio, né, muito importante aqui para a Rússia, né? A Rússia ela não tem no seu hemisfério, né, sul nenhum contato direto com o oceano. Então ela vai ter uma facilidade maior para o comércio marítimo, o transporte fluvial. Ela vai encontrar isso aonde? Aqui. Então, se ela tem a Ucrânia, um país independente, um país que já não é mais seu aliado, ela vai ter dificuldades, por exemplo, para utilizar esse canal aqui para escoamento de produtos, para comércio de uma maneira geral. Você percebe, por exemplo, que a Ucrânia é utilizada para
para o escoamento de gás que a Rússia produz, né, uma das maiores produtoras de gás do mundo. E aqui ela tem esse território todo para avançar até alcançar a Alemanha. Se esse país deixa de ser um parceiro, deixa de ser um aliado, é uma outra ameaça que os russos veem eminente. Fala-se, inclusive, que a Rússia já está, né, na criação aí dessa segunda via de gás natural indo para a Alemanha, que é um dos grandes parceiros que a Rússia tem, mas fora da Ucrânia, quer dizer, construiu essa via justamente para evitar aí o desabastecimento da Alemanha e perder esse parceiro tão importante do seu ponto de vista deste produto especificamente. Mas a Rússia, ela tem outros produtos que ela também julga ser importantes, como é um grande produtor aí de cereal. Ela quer expandir seus negócios e ela procura quais são esses meios, né? Ela entende que este seria um dos meios mais interessantes para escoamento do seu produto. Você tem aí, do ponto de vista cultural, étnico, boa parte aqui dos ucranianos ainda com a cultura russa, né? Então você vê que boa parte dos ucranianos, boa parte eu não diria, mas é um percentual que a cada dia é menor, mas existia um percentual razoável de adeptos às questões russas, né? De ucranianos que eram favoráveis ao domínio russo, talvez até por uma questão de evolução, de crescimento aí econômico. Uma outra grande parte já era voltada aqui para as questões que já eram mais adeptos à ideologia europeia, né? De uma aliança à União Europeia. E aí você vê esse conflito dentro do próprio país, né? De uma boa parte querendo, né, lutando ainda pela independência ucraniana, mas uma outra parte entendendo que a Rússia talvez pudesse ser um parceiro mais atrativo, mais atraente, mais promissor para o futuro econômico do seu país. O fato é que dentro de todo esse conflito, seja ele por uma questão geográfica, porque quando você tem, né, obviamente, um espaço geográfico dominado, você tem mais poder, você tem mais espaço, você tem uma facilidade maior para lutar, inclusive contra outros inimigos. Seja por uma questão econômica, porque se você tem um domínio do espaço, a economia ela é muito mais atrativa, ela se torna muito mais barata, ela se torna muito mais flexível. E por outras questões, por outras variáveis que a gente não vai discutir aqui, não faz parte do foco desse vídeo, mas se a gente tem tudo isso no bojo das relações, dos conflitos lá na Rússia, com a Ucrânia, certamente o mundo inteiro sofrerá com essas ações. Por que o Brasil não pode sair dos resquícios dessa guerra? Porque o Brasil também tem suas relações internacionais, suas relações com esse país. Recentemente, eu não sei se por uma questão de ignorância, se por uma questão de estupidez, mas o Brasil, né, através do seu porta-voz maior, aí, né, do seu representante maior, o Bolsonaro, o presidente do país, esteve, né, numa reunião com o Vladimir Putin, e o mundo inteiro assistiu aquilo, em meio a conflitos que já estavam acontecendo, né, em meio a declarações desse imperador de que ele iria invadir a Ucrânia. Quando você percebe que um representante de uma nação vai até um outro país, vai até um outro representante, possivelmente para fazer algumas alianças estratégicas do ponto de vista econômico. Não acho que o Bolsonaro, que o Brasil, não acho que o Brasil teria interesses bélicos, interesses de entrar, né, de forma efetiva na disputa territorial ou, né, trabalhando aí com a questão diretamente da guerra. Mas mesmo que ele só tivesse interesses econômicos naquela reunião, mesmo que ele estivesse disposto a tratar de negócios voltados à nossa economia, talvez esse não fosse o melhor momento, um momento mais apropriado para aquela visita, uma vez que o mundo inteiro voltava seus olhos para o Putin com outro objetivo, com o objetivo de entender o porquê da declaração de guerra, com o objetivo de entender quais eram as razões pelas quais ele lutava e luta, né, até agora por esse espaço geográfico, por esta nação. E aí você perde. Por que você perde? Porque você tem que entender as relações comerciais como um todo. E os grandes investidores não buscam parceiros, aí a gente está falando de parceiros do ponto de vista internacional, sobre países
com os quais se quer fazer algum tipo de parceria, algum tipo de negócio, ninguém busca parceiros que estejam vulneráveis ou solitários. Quantas reportagens você assistiu nos últimos dias, na última semana, de parceiros de aliados dos russos? Você consegue fazer essa análise? Você consegue fazer essa distinção? Quantas pessoas declararam que são aliados da Rússia? Até agora que eu vi foi a China, até porque existe uma grande disputa aí entre os chineses, entre o comércio chinês e o comércio norte-americano, disputando espaços pelo mundo dos negócios, e aí você entende que a China não tem nenhum tipo de receio de declarar esse seu pleito, né, essa sua aversão aos norte-americanos. E aí você tem um presidente disposto a encarar disposto a ser enxergado, a ser compreendido como um possível aliado do Vladimir Putin. E isso traz uma repercussão muito negativa para um país que quer avançar economicamente, que quer lutar pela independência econômica, mas sozinho não dá conta. No mundo globalizado, no mundo que trabalha as ideias globais, as ideias de um comércio cada vez mais integrado, você não pode se dar ao luxo de se tornar um anônimo ou de se tornar um isolado no mundo dos negócios. Por mais que a Rússia possa ser um parceiro futuro, um parceiro em algumas áreas que ainda não é do Brasil, a gente precisa encontrar o momento apropriado, a gente precisa encontrar a forma apropriada para alcançar essas parcerias, esses novos espaços comerciais. Enfim, a gente entende que de forma negativa essas relações podem ser enxergadas. Vamos torcer para que essa guerra não avance da forma que está sendo desenhada. Existe chance sim de se tornar uma guerra nuclear, uma guerra mundial, a partir de intenções e de ideais de outros países, como o próprio Estados Unidos, Alemanha, que é um grande parceiro também da Rússia. Nós já falamos aqui sobre a questão do gás. Talvez a Alemanha seja o maior consumidor de gás russo. E mesmo que esses países tenham essas relações comerciais bem avançadas, todos eles já declararam que não concordam com as ações da Rússia. E aí você assiste o presidente do nosso país apertando a mão, mostrando ao mundo que está interessado em fazer negócios com os russos. Num momento como esse, boa parte do empresariado, dos investidores estrangeiros, não só por essa questão, mas até por uma questão também de ano eleitoral, boa parte dos investidores retirando seu capital, né? Encontrando no nosso país, enxergando o nosso país como um parceiro, no mínimo arriscado, no mínimo perigoso. E isso realmente é muito ruim, isso atrapalha os nossos planos de crescimento, isso engessa toda a máquina pública, todos os nossos projetos de crescimento, nossos projetos que deveriam existir para que a gente se tornasse uma nação independente do seu ponto de vista econômico, ou no mínimo que continuasse a crescer, né, percentuais razoáveis, percentuais agradáveis, para que nós pudéssemos ter uma vida mais confortável, mais digna e mais igualitária. E o que acontece com um país onde ele afugenta, onde ele coloca medo nos seus investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros? É um país com menos emprego, com menos geração de renda, com menos distribuição de renda, com menos investimentos. É um país que tem salários inferiores, que tem menos oferta do que demanda. E aí você começa a assistir inflação, você começa a assistir uma série de problemas em cadeia que fazem de uma nação empobrecida, uma nação sofredora, com inflação altíssima, com uma dificuldade maior de aquisição de bens, produtos, serviços. E aí, obviamente, se torna um país menos atrativo, né? Porque essa cadeia ela é uma cadeia que vai exponencialmente trazendo para o país prejuízos, né? Uma visão negativa daqueles que são possíveis investidores ou organizações que podem, de certa forma, contribuir para o avanço econômico de um país. Então é isso. Isso vai afetar, obviamente, diretamente as nossas mesas, com uma alimentação mais cara, com vestes mais caras, com moradia mais cara,
com empregos cada vez mais escassos, com mão de obra desqualificada, uma economia que não dá conta, inclusive, de cumprir com o saneamento básico, com a educação básica dos seus cidadãos. E não é essa nação que a gente quer assistir nos próximos anos, não é verdade? É isso, vamos torcer que essas consequências não sejam tão ruins quanto parecem. E a gente também não assistir tantas mortes, tantas famílias destruídas como o que a gente está vendo aí lá na Ucrânia e na Rússia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, aproveite e se inscreva se você não é inscrito. Se você não gostou, se você quer sugerir alguma coisa para a gente melhorar aqui nos vídeos, aproveita para fazer seu comentário, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.